Alô. Hoje o nosso... Boa noite a todos os acadêmicos e acadêmicas. Hoje o nosso presidente está impedido de participar da abertura, então ele pediu que eu fizesse a abertura para que a gente possa iniciar essa sessão, que é uma sessão realmente exuberante e que vai dos escritores médicos e médicos escritores, que realmente vai ser... Tá sem som. O microfone mutou. Deixa eu avisar. Então, boa noite a todos, acadêmicos e acadêmicas. Parabéns ao professor Hilton, à coordenadora acadêmica Lorraine Veran, pelo esse evento realmente que vai ser inesquecível, com certeza, e parabenizar os escritores, que além de se dedicar a essa profissão, que é uma amante que cobra muito, ainda consegue inspiração para escrever. Isso realmente é algo diferenciado, algo especial que nós vamos apreciar hoje sob a coordenação da nossa acadêmica Lorraine. Lorraine, nós pretendemos, eu acho que qualquer sessão deve durar no máximo 60 minutos. Mais do que isso, as pessoas começam a ficar dispersas, etc. Então, vamos tentar todos ser concisos, precisos nas suas respostas para que a gente possa ter bastante aproveitamento e participação de todos. Isso. Boa noite. Adiante, por favor, Lorraine. Olá, boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer aos acadêmicos que aceitaram o convite para participar hoje conosco. Hoje é a nossa primeira sessão da sessão das Ciências Aplicadas à Medicina. Nós estamos trazendo um tema aqui tão importante quanto qualquer tema de cunho científico que tratamos ao longo do ano. Hoje o tema ele aborda a literatura. É fato, é notório que a área das humanidades na saúde tem a sua importância. Hoje aqui nós vamos falar da função da literatura. Falaremos dessa aliança entre a medicina e a literatura, essa aliança que é algemada pela palavra, e que é tão importante, é tão antiga quanto a própria história da medicina. Nós temos alguns médicos aqui que são escritores, cada um com seu gênero, com seu estilo. Alguns escreveram livros técnicos, outros estilos diversos, fora a medicina. Eu vou compartilhar aqui a tela. Só um minutinho, que eu sou um pouco enrolada. Mas eu sempre me faço uma pergunta: nós somos médicos escritores ou nós somos escritores médicos? Um minutinho. Está aparecendo para vocês? Sim. Sim. Então, eu vou começar aqui com uma frase da Clarice, que é uma frase que eu acho muito íntima e muito pessoal, que ela fala... Opa, perdão. Deixa eu voltar aqui, peraí. A inspiração é como um misterioso cheiro de âmbar. Eu acho essa frase muito pessoal, muito íntima, porque para mim, inspiração é como um surgir do nada, né? É como o nome diz, é uma inspiração, é algo que entra em nós. De que maneira nós não entendemos, né? Mas é uma conexão. Para termos inspiração, a gente está... Lorraine, abre o você slide. você tem que colocar na forma de apresentação, senão só está o primeiro slide e os outros estão mas não estão passando os slides. Não, peraí, professor, ainda vou passar. Ainda vou passar. É para ocupar a tela cheia. Está com a tela cheia já. Tá. Já está. Tá bom. Para nós aparece na coluna esquerda os slides próximos. Para nós não está. Não está aparecendo? Não, está no primeiro slide sem estar na forma de apresentação. Quer que eu volte e comece de novo? Eu acho que é melhor. Só um minuto. Espera aí. Às vezes tem que compartilhar a tela inteira. Olha, vocês estão vendo aqui? Mas não está no modo apresentação. Vai passar um slide. Espera aí. Um minuto. Vou passar agora para o modo apresentação. Isso. Vocês estão enxergando? Olha, só aquela primeiro slide, Academia de Reabilitação.
Mas eu acho que o problema não é daqui, porque para mim... Agora mudou o slide, está mudando, só não está no formato de apresentação, mas dá para ver bem. Está passando então, agora. Mas tem que apagar essa primeira coisa aqui. Deve ser alguma configuração aqui. Mas olha só, então vamos seguir para a gente não se atrasar. Então, de onde vem essa inspiração, né? O que nos faz escrever, né? Será que é algo que é ligado à nossa infância? Será que nós éramos bons leitores? Será que eram exemplos, né, que nós tínhamos durante nossa infância? Será que a melhoria na alfabetização ao longo do tempo? Será que porque o médico, no nosso caso, né, no que a gente está tratando hoje, será que a gente está mais perto do sofrimento humano, da condição humana? Será que nós queremos controlar nossas emoções, ter um autoconhecimento, um poder sobre essas emoções? Então, eu vou fazer a primeira pergunta. Eu vou chamar um por um para respondê-la. O que te impulsiona a escrever? Eu vou chamar, primeiramente, o acadêmico professor Sérgio Novis. O professor pode começar, tá? Bom, pelo que eu entendi, o que se espera é que façamos um pequeno resumo do que nos levou a fazer o livro e, mais ou menos, o conteúdo do livro. Eu tinha um plano de, aos 80 anos, fazer um livro que deixasse algum legado para os meus alunos, para os meus assistentes, e isso já me pegou num momento mais difícil, em que eu já estava fazendo hemodiálise, o que para mim foi difícil, mas para o livro foi bom, porque eu ficava, às vezes, o dia inteiro em casa, então pude fazer bem. Fiz o livro ditando para o gravador do celular e uma moça fazia a digitação, me trazia, eram feitas as correções e tal, e, finalmente, uma gráfica imprimiu. O livro é esse aqui, chama-se Sinapses Afetivas. Eu não sei se a gente tem uma possibilidade. Eu estou aparecendo na tela toda ou não? Sim. Não, a tela toda não. Pois é, isso é que eu queria... Acho que é aqui no visualizar. Entrar em tela cheia. Você está no mosaico. Por enquanto, você está no mosaico. Então... Está escuro, não dá para ver. Afasta um pouquinho o livro agora. É muito importante a capa, porque eu tenho uma querela antiga com os cardiologistas, porque o coração não tem nada a ver com o que acham que tem. O coração não ama, o coração não... Ninguém mora nele, e você não fica com raiva de alguém por causa do coração. Todos esses sentimentos são do cérebro. A única coisa que o coração faz é dar oxigênio para que esse cérebro funcione bem. Então, esse negócio de você estará sempre no meu coração, morre afogado, porque não é um lugar para a pessoa estar, extremamente perigoso. De maneira que, então, é o cérebro, que é, na verdade, o grande comandante dos sentimentos. E eu, então, fiz um livro a que dei o nome de Sinapses Afetivas, entendendo que sinapse é exatamente o que ocorre na combinação de um neurônio com o outro. De maneira que todo o processo que ocorre no cérebro de comunicação intracerebral é feita por meio de sinapses. Então, o afeto, o desafeto, a linguagem, a capacidade de utilizar os sentidos depende de que essas sinapses estejam íntegras e normofuncionantes. Isso é uma verdade tão grande que, se você parar um pouco e pensar, antigamente se tratava a depressão com eletrochoque e a pessoa ficava bem melhor da depressão, eu, então, dizia aos psiquiatras que o eletrochoque é como o que acontece no ônibus. O ônibus muito mal arrumado, aqueles passageiros um por cima do outro,
Todo motorista sabe disso, ele dá uma arrancada e freia bruscamente. Aí o ônibus arruma. Então, o eletrochoque era uma freada de ônibus. Os neurotransmissores, de maneira que, então, não tinha confusão de um ir para outro lugar, e isso ficava melhor da depressão dele. Mas, nesse livro, eu conto a história da minha família, que, para mim, foi extremamente importante, porque, inclusive, eu sou o 8º médico em linha direta, meu filho é o 9º, meu neto é o 10º. E os dois, graças a Deus, neurologistas, de maneira que isso me deu uma alegria muito grande. Mas eu conto toda essa história, inclusive, como eu entrei na faculdade, a importância fundamental que teve meu pai nessa formação, o professor Diolindo Couto, que foi um homem que eu gostei desde os 8 anos de idade, e, para grande alegria minha, eu consegui seguir os passos dele e ocupei vários lugares que ele havia ocupado, de maneira que sempre, como membro da sua escola, eu pude manter-me em casa, né? E a parte central é exatamente a minha evolução médica, em que retrata todas as minhas conquistas durante a carreira e relação com colegas e tal. E, finalmente, a terceira parte são conselhos para os médicos jovens de um médico velho. De maneira que, então, com isso, eu consegui fazer um livro que era um dos meus sonhos. Eu pretendia, aos 80 anos, fazer uma revisão de vida, consegui fazer, e com isso tem sido muito bem aceito. Várias pessoas me ligam dizendo que acabaram de ler, que gostaram imenso, foram muito amigos de fulano, porque ali surge a história de várias UERJ, Santa Casa, Hospital Universitário, Instituto de Neurologia, que tiveram muita influência na minha profissão. Conseguiu-se relembrar ali de fatos fundamentais, inclusive a importância de determinados neurologistas na carreira médica. Quer dizer, esse é um dos problemas sérios do momento. A medicina, entre as suas dificuldades, ela perdeu o modelo médico. A gente não encontra mais a pessoa dizendo: eu sou assistente do professor fulano. Não existe mais isso. Ninguém é assistente de ninguém, todo mundo é alguém, e, com isso, desfeitas as escolas, foi desfeito também a família. Então, eu assisti uns 2 congressos por Zoom. Não existe no congresso por Zoom a coisa mais importante que a gente estuda no congresso é no corredor. Aprende muito mais no corredor do que na sala de conferência. Em conversa com os amigos, em oportunidade de encontrar pessoas estrangeiras que você não conhecia, conversar. Enfim, o livro atingiu o seu desiderato, que era exatamente o que eu queria. Tem inúmeras fotografias revelando todos esses fatos. E, finalmente, eu me senti bastante bem de ter cumprido esse sonho, que era um sonho que seria aos 80 anos, e foi. Depois, todos os outros sonhos foram para o armário, porque o rim não gostou dos sonhos, não vai fazer nada disso, você vai cuidar de mim. Obrigada, então, professor. Eu hoje estou cuidando do rim, porque ele bloqueou meus sonhos. Espero que não tenha dado a outro. Isso é muito comum no Brasil também, dependendo da gruja, pode ser dado para o outro. Mas foi um prazer grande revelar um pouco esses segredos de como surgiu esse livro. Obrigada, professor. Muito bem, professor. Vamos dar seguimento. Eu vou chamar a acadêmica Marleide, que é autora do livro Cair nos Braços de Morfeu, História da Neurologia Mundial e seus protagonistas. Nossa. Marleide?
Professor Hilton já está presente. Tá sem som, Marley. Pronto. Primeiro, agradecer o convite e me sentir muito honrada também e seguir logo o professor Novis. É uma responsabilidade muito grande. O professor Novis, ele tem uma longa, bela carreira e apresentou a sua biografia. Eu ainda não cheguei nesse ponto. Mas, o ano passado, eu lancei 2 livros. E eu já publiquei bastante livros, em torno de 12, por aí. Mas a maioria ligada à academia, à medicina, uma boa parte vinculada à história da medicina. Então, eu entendi que a acadêmica Lorraine está pretendendo que a gente fale mais no gênero romance, poesia, e um pouco menos da academia. Eu entendi assim. Mas, então, acadêmica, eu acho que eu estou começando agora a trilhar esse caminho. Quem sabe se eu ousarei um dia escrever a minha própria biografia e talvez começando por um romance. Bom, mas então, rapidamente, qual é o meu processo de criação? Eu acho que é fundamental gostar. Qualquer coisa que eu escrevo, muitas vezes eu demoro a começar a escrever, porque eu tenho que gostar do tema. E isso necessariamente, qualquer coisa, um simples texto, eu sempre passo por essa fase de gostar. E é um processo intuitivo, o inicial, tanto assim que muitas vezes eu começo a escrever depois de uma caminhada. Vem um insight. Então, isso é muito íntimo no meu processo criativo. O insight é muito importante. As conexões surgem. Eu não sei, eu não estava pensando naquilo, definitivamente. Eu não saí para construir nada, eu saí para caminhar, para espairecer e volto com um artigo, um tema, e depois eu aprofundo, óbvio, aí eu estudo mais, mas esse material já existe. Esse material ele está transitando no meu cérebro. E eu também até escrevi sobre escritores. Nietzsche, por exemplo. O Nietzsche dependia profundamente das caminhadas. Era essencial, ele pensava com os pés. E ele não entendia como alguém poderia produzir alguma coisa sentado numa escrivaninha. Ele achava inviável. Longe de me assemelhar ao Nietzsche, meu processo é muito parecido. Eu preciso caminhar. Nesse excesso imposto, eu sinto que eu estou sendo prejudicada. Mas, então, o insight... Então, Lorraine, era essa a questão posta, é o processo criativo. Isso, a inspiração. Certíssimo. Então, é um insight, as conexões. Não tem o estilo do Dalí, por exemplo, Charles Dickens, que eles trabalhavam muito na intersecção do sonho e da realidade. Então, eu não necessariamente é esse o meu processo do Dalí e do Charles Dickens, mas meu processo é muito próximo do Nietzsche. Respondi? Muito obrigada. E aqui são 2 livros, e esse, então, particularmente, este daqui, eu faço já, eu acho que já é uma evolução nesse processo. Quem sabe, professor Novis, eu chegue na sua biografia, na minha biografia, mas esse aqui eu alio a inspiração dos pintores. Eles se inspiram muito nos sonos, no sono, nos sonhos, e é um processo de imensa criatividade. Então, eu trabalho muito aspectos biológicos e aspectos artísticos, principalmente de grandes pintores. Então, é muito ilustrado. Arleide, bota longe da tela. Bota o livro afastado. Para ver agora? Levanta um pouco. Não. Isso. Mais alto. Mais alto. Isso. Então, este aqui, então ele é todo ilustrado. Obviamente, eu me limitei
com possibilidade de publicação sem necessidade de autorização. Então, ele é bastante ilustrado em mostrando essa interseção da biologia, da medicina, com as artes. Também, não só as pinturas que são sujeitas a essa interpretação, e também a literatura, Shakespeare. Shakespeare é fantástico, é divino, e também a música. E esse outro livro é uma síntese. Isso, sim, eu acho que já se aproxima da minha biografia, porque a minha formação foi na antiga escola de medicina, da Faculdade de Medicina da Praia Vermelha. E depois eu me formei no Instituto de Neurologia, no Instituto de Psiquiatria, e depois na Santa Casa de Misericórdia. Então, de certa forma, eu me formei no berço da medicina e da neurologia e da psiquiatria brasileiras, e não é pouca coisa. Então, eu fui amiga do professor Deolindo Couto, do Álvaro Lima Costa, apesar das gerações bem diferentes, nós nos reuníamos para saraus. E coube a mim, de certa forma, não é professor Novise. O professor Novise pode dar um testemunho disso. De certa forma, eu me sinto obrigada a transmitir esse legado da nossa escola, e aqui não se limita apenas à nossa escola, o último capítulo, sim, mas também às escolas pioneiras mundiais. Então, era basicamente isso que eu gostaria de abordar. Obrigada. Obrigada, Marlete. Como eu disse, cada um com seu estilo mesmo, né? Parabéns, viu? Obrigada. Bom, vamos seguir. Eu vou chamar agora o acadêmico, o professor José de Jesus Camargo, para poder responder essa primeira pergunta. Professor, pode falar, a palavra é sua. Cadê o professor Camargo? Chama o próximo. Acho que ele tá pelo telefone, ele estava sem sinal. Então, vamos passar para o próximo. Fernando Boix, Um Senhor Dorido, é o livro que ele publicou há pouco tempo. Pode falar, Fernando. Bom, boa noite a todos. Lorraine, eu fico muito orgulhoso, e aí eu sou tímido em relação a falar alguma coisa sobre quando eu faço. Na verdade, as 3 perguntas que você enviou foram assim muito importantes para eu seguir um roteiro, né? O que me inspira a escrever. E na verdade, como foi dito, eu não tenho background do professor Novis nem da Marleide, né? Mas eu não sou professor universitário, eu sempre fui médico e depois gestor durante muito tempo da minha vida, e eu sempre gostei de escrever. Eu gostava de escrever sobre soleiras, que eu chamava, que eram passagens, essas soleiras da porta. Então, cada pessoa que passa por uma porta leva uma história ou traz uma história, principalmente nos consultórios, né? E também eu adorava, quando era criança e adolescente, fazer acrósticos, né? Acrósticos acho que todo mundo já fez. Mas eu tinha uma inspiração, diferentemente de todos. Eu sou lá do interior de São Paulo, e minha mãe era dona de casa, meu pai era caminhoneiro, todo mundo sabe disso. E uma coisa que me chamava a atenção na minha época de primário é que a gente ia no Açougue Campos comprar, quando tinha dinheiro, carne, e geralmente era músculo, e essa carne vinha embrulhada num pedaço de jornal. E a minha mãe, então, com todo cuidado, ela desembrulhava esse pedaço de carne, e quando secava, ela, com aquele ferro de carvão, ela passava, e aí depois ficava limpo. Ela tinha somente o primário. E ela, então, sempre
nos motivou a ler muito, né? Tanto que lá ninguém entendia como que ela conseguiu formar 4 filhos, né? 2 professoras, uma assistente social e eu médico. Mas ela conseguiu, com toda a batalha dela. E uma coisa que eu gosto muito de escrever e que eu me vi escrevendo, quando eu fiz o Senhor Dorido e outros poemas, é sobre a minha vida profissional, mas principalmente aquela época em que eu fiz a minha formação médica em psiquiatria. E também quando eu trabalhei durante 11 anos, quando eu estava indo para a Clínica São Vicente, à época, professor Luiz, eu trabalhava no complexo penitenciário da Frei Caneca, tanto no Hospital Central quanto no manicômio judiciário. E ali, então, eu tive uns laboratórios e umas histórias muito interessantes para escrever. E eu sempre gostei de fazer em forma de poema, eu não fazia em forma de prosa ou de romance. E também sobre a minha vida pessoal. Hoje eu adoro escrever sobre meus netos, sobre minha mulher, sobre minhas filhas. E eu fiz durante 13 anos já uma oficina de poesia com Carlito Azevedo, porque uma das minhas filhas, que é professora de português, ela disse: papai, para escrever você vai ter que estar no meio das pessoas que escrevem. E eu entrei para essa oficina do Carlito Azevedo, que é um poeta que eu gosto muito. E aí, depois de 10 anos de oficina, ele falou: não, eu acho que agora já dá para a gente pegar alguns poemas e fazer. E aí foi quando surgiu O Senhor Dorido e Outros Poemas, que é um livro que, na verdade, quando ele fez a introdução, aí é que eu vi, é que eu me expus demais. Eu acabei me expondo bastante. Então, quem vê O Senhor Dorido, geralmente vai ver um pouquinho de mim. Então, foi assim. Aí perguntaram uma vez: mas você quer escrever mais? Como eu já tinha plantado árvore, porque eu faço aniversário dia 21 de setembro, dia da árvore. Todo ano plantava árvore. Como eu tenho 2 filhas, eu falei: faltava um livro, agora já tem um livro. Mas eu pretendo. Estou num projeto aí, e, na verdade, são 2 projetos. Um que a Lorraine conhece bem, que é um projeto de um livro que, num primeiro momento, seria o Diário de uma Angústia, que foi um diário que eu fiz durante a internação de minha filha, e o outro é um livro infantil com poemas infantis, que eu e minha esposa estamos bordando as imagens para depois, então, poder imprimir esse livro. Eu acho que é isso que eu tenho a dizer por enquanto. Parabéns. Você deixou a sua história na nossa soleira hoje, né? Obrigada, Fernando. Vou chamar agora a acadêmica Cristina May. Cristina. Boa noite, obrigada pelo convite para essa sessão tão bacana e tão pessoal, né, de cada um de nós aqui. O que me inspira são as histórias, é a vida, as histórias que a gente tem o privilégio de conhecer como médicos, né? Então, como a Lorraine colocou, acho que foi uma questão fundamental para mim. E quando eu dava aulas, eu contava algumas histórias e via como as pessoas se impactavam. Isso profissionais de saúde, né? E aí, então, só para vocês entenderem o contexto da minha inspiração, esse é meu livro, A Vida Como Ela Pode Ser. Foi meu primeiro livro para leigos, para o público geral. E ele
é composto por 30 crônicas baseadas em histórias reais de pacientes que me marcaram como fisiatra ao longo da vida de fisiatra. Foi publicado há 5 anos, então eu já tinha quase 20 anos de prática. E aí eu dava aula, contava algumas histórias e eu via o impacto, e tem a questão de que, com a longevidade, a questão da deficiência, a vida como ela pode ser, porque pode acontecer com qualquer um, e porque fala de potenciais e como as pessoas lidam com as adversidades de forma tão distinta. E até elaborar isso, contemplar isso. Acho que alguém compartilhou a tela aqui. Eu estou tentando colocar o livro. Ah, não, tá bom. E aí... Apareceu. Tá ótimo. Aí, então, ele tem a capa. O que a capa significa? Então, cada uma das barras é uma pessoa, né? Cada um com as suas cores, e são histórias. E como as crônicas são momentos da vida dessas pessoas, é um momento, é um corte transversal, a ideia dessa dobradura, né? E então tem histórias que são tristes, histórias que são engraçadas, tem histórias que são mais emotivas, e todos os pacientes são protegidos, claro, são outros nomes, descrições, mas a base de todas as histórias é verdadeira. E me trouxe muita alegria escrever esse livro, todo o processo. Eu escrevi de final de semana, e essa coisa da inspiração. Então, um final de semana que eu estava mais inspirada, saía das histórias, outro nem tanto, eu olhava, revia as histórias, e assim fui construindo, e me trouxe muita alegria, muita mesmo. E eu acho que, para mim, a questão que é mais importante eu gosto muito de ouvir, conhecer as histórias das pessoas e compartilhar com o público geral, traduzir um conhecimento técnico. Eu falo das várias áreas da reabilitação, eu falo um pouco da técnica de uma forma simples, por essa questão também de disseminar o conhecimento. Então, porque cada um que passa, mesmo os pacientes falam, nossa, eu nunca imaginava que era assim, não tinha ideia. Então, é para as pessoas se familiarizarem com essas realidades, porque muitas vezes, para a pessoa com deficiência, muitas vezes vive uma barreira das pessoas atitudinal, porque as pessoas desconhecem, não sabem como lidar. Então, foi uma das motivações também de escrever. Então, é isso. Obrigada, Cristina. Muito bonito o seu livro. Lohane, poderia pedir a todos para desligarem o microfone, por favor. Por favor. Está um ruído muito grande, né? Exato. É microfonia, todos estão desligados. Tá, ok. Ok. Vamos chamar agora o acadêmico Charles André. Charles. Boa noite mais uma vez a todos. Se estiver reverberando muito, me ajuda a diminuir isso de alguma forma. Mas foi com esse microfone que eu consegui passar a ouvir vocês melhor. Bom, eu sou da mesma escola aí de vários dos acadêmicos aqui, né? E, portanto, tenho o prazer de sofrer influências que eles sofreram e que eles transmitiram. Então, a riqueza da vida acadêmica, com certeza, é um dos elementos que traz você para reflexões em camadas que levam você à escrita. Eu tenho um histórico familiar de pessoas muito ligadas à língua e à literatura, então isso permeou sempre a minha infância. E na medicina, o que eu acho é que nós, médicos, somos, em primeiro lugar, ouvintes, como acaba de ser dito, né? E nós somos ouvintes que transcrevemos as histórias dos nossos pacientes. Portanto, nós somos, de imediato, escritores também. E, com essa densidade da emoção, a densidade humana que nos chega diariamente,
a gente tem que ter algum canal de expressão. Claro que o principal canal de expressão é ajudar as pessoas, tentar, dentro do possível, curar, apoiar, minimizar seu sofrimento, e essa academia, aliás, é uma estrela no céu dessa intenção nobre que nos move. Mas, e dentro de mim, tem muita doideira. Então, 30 anos de psicanálise não bastaram para tudo que eu tenho para falar. Então, eu falo muita coisa de mim em tudo que eu escrevo que não seja, obviamente, técnico. Como a professora Marlede e outros aqui, nós temos várias publicações médicas, monografias, artigos, livros, mas essa sensibilidade que vai um pouco além da cúpula que nos comunica como médicos, para mim, ela é necessária. E eu já tentei isso ao longo da vida de várias formas. Eu tenho aqui piano, tenho violão, tenho desenhos, tenho pintura, tudo horrível. Então, agora, eu vou tentando trazer para esse lado, que é onde eu acho que eu sou menos ruim. Então, a inspiração são basicamente as minhas dores, os meus sofrimentos e a minha necessidade de me expressar que me levam a escrever. Se eu tiver ainda um segundo, eu vou mencionar um pouco assim desse processo, como é que as coisas disparam e como é que as ideias podem aparecer. Eu fiz um livro técnico sobre sonhos, pesadelos e parassonias, principalmente focado em pesadelos e em ajudar as pessoas a entenderem os mecanismos cognitivos que estão envolvidos na atividade onírica e as perturbações que ocorrem, que é uma coisa que se fala pouco nos cursos sobre medicina de sono. E uma área que me interessou de estudo foi a do chamado sonho lúcido, que é uma coisa que algumas pessoas têm, mas também pode ser desenvolvido, em que a pessoa passa a ter uma certa consciência de que está sonhando durante o sonho. E, às vezes, isso permite que ela manipule o conteúdo dos sonhos ou permite a ela disparar o seu próprio despertar. Outras vezes não consegue fazer nada disso e, inclusive, uma boa parte desses sonhos lúcidos são, na verdade, pesadelos lúcidos. Então, a partir dessas reflexões, eu inventei a história de um rapaz que, por uma série de circunstâncias e uma doença psiquiátrica que vai acometendo ele vai tentando entrar dentro desse universo, fazer parte de uma pesquisa e treinar sonhos lúcidos. Só que ele, obviamente, vai misturando isso tudo com a própria vida, dentro de cenários fantasiados, e como tudo que vocês eventualmente se sacrifiquem a ler dessa parte ficcional minha, geralmente termina em desastre. Então, é isso que está acontecendo agora, por exemplo. Obrigada, Charles. Muito bom. Será que o professor José Camargo já chegou aqui? Vamos ver. Você pode tirar a tela? Consegue? Ele está presente, Lorraine. Ele está presente? Sim. Professor José Camargo? Olha, ele está aqui. Professor? A internet está muito baixa dele. Acho que a internet dele não está boa. Lorraine? Sim, estou te ouvindo. Você me chamou? Sim, falta só o senhor a responder a primeira pergunta sobre a inspiração. Bom, eu sempre escrevi, e no início da minha vida
basicamente estimulado por algum tipo de indignação. Isso produziu esse primeiro livro, que se chama Não Pensem por Mim, que era uma maneira de, fundamentalmente, protestar contra os livros de autoajuda que partem de recomendações estándares, padrões, para tratar pessoas diferentes, o que evidentemente explica por que ela é tão pouco eficaz. Quando o Machir Scliar morreu, em 2011, eu ocupei o espaço, eu e mais 3 colegas, representou assim um grande atraso. Está difícil de ouvi-lo. Nós fizemos um revezamento de cada um escrevendo para ocupar o espaço desse tempo. O que significa, ano e meio, isso tem significado um livro. E com algumas características que se repetem. Esse foi o primeiro, se chama A Tristeza Pode Esperar. Depois o livro que eu mais gosto, que se chama Do que Você Precisa para Ser Feliz. Depois O que Cabe em um Abraço. Felicidade é o que conta. Se você para, você cai. Para onde vamos com essa pressa? E no prelo está o arquivo encantado do olhar, que está sendo preparado. Bom, eu acho que a coisa mais importante como inspiração foi a possibilidade de colocar no papel as experiências humanas vividas com pessoas passando por situações extremas, que permitem que o médico conheça uma pessoa profundamente com poucos dias de convívio, porque ele está autenticado pelo medo da morte. Não há nenhum elemento tão autenticador do caráter de alguém do que o medo da morte. E isso me deu um material riquíssimo que eu tenho tentado explorar de uma maneira que signifique um auxílio à humanização da medicina. E a julgar pelo número de convites que eu tenho recebido, eu acho que vale a pena continuar, e as pessoas se deram conta de que esse espaço estava vazio, porque nós, médicos em geral, não gostamos de falar das dificuldades emocionais de conviver com pessoas doentes. Isso tem sido para mim uma experiência muito rica. Eu me tornei uma pessoa muito mais atenta em relação ao mundo que me cerca, porque realmente todo mundo tem alguma coisa para dizer. Ninguém é tão sábio que não tenha nada para aprender, nem tão ignorante que não tenha nada para ensinar. E esse convívio é extremamente rico. E eu tenho agora a oportunidade de, através de uma disciplina optativa que criamos na universidade, de a medicina da pessoa, compartilhar isso com estudantes de medicina, com residentes, e o resultado tem sido muito, muito gratificante. Eu acho muito bom que, quando o público identifica uma determinada linha editorial, ele é estimulado à reciprocidade. E nós recebemos com muita frequência histórias comoventes de pessoas que querem contar um pouco da sua vida e com isso, provavelmente de maneira não intencional, enriquecer a minha própria vida, porque eu acredito que a medicina narrativa é uma forma muito rica de tornar o exercício médico uma forma contínua, constante e produtiva de criatividade. Eu acho que essa experiência foi um ponto alto da minha vida, que eu alcancei depois de 65 anos, quando já tinha uma posição profissional consolidada e pude me dedicar de maneira muito mais intensa e liberal a entender as pessoas que, adoecendo, se tornam tão generosas e tão ansiosas de afeto. Eu acho que esse é o mote,
E isso me motiva a continuar. Muito obrigada, professor. Muito obrigada. Sempre brilhante. Vamos dar continuidade. Então, a próxima pergunta vamos tentar ser mais rápidos, tá? A próxima, eu vou tentar compartilhar aqui rapidamente. Eu sei que vocês estão vendo? Estão, né? Sim. Então, aqui está aqui o Moacir Click, foi citado aí pelo professor José Camargo. Ele falava que o médico via na palavra um recurso terapêutico. O escritor parte dela para a criação artística. Há momentos, porém, em que a literatura e a medicina se superpõem. Escritores escrevem sobre doença. Médicos procuram dar uma forma literária em seu trabalho. É a medicina narrativa que o professor Camargo acabou de citar. Então, a próxima pergunta é justamente sobre a literatura e a medicina. Qual a importância da literatura como uma cultura que compartilha esse solo tão fértil em comum com a medicina? Professor Novis, o senhor novamente pode... A palavra é sua. Bom, antes de fazer esses comentários, eu queria que o mestre Camargo continue nos ouvindo, porque quem conhece ele sabe que ele não está no lugar que merece. É uma beleza, essa disciplina, tudo isso, mas a cadeira que o professor Camargo merece está situada na Academia Brasileira de Letras. E pela pandemia real, há um número de vagas que ocorreram, são pessoas idosas, maior fator de risco, de maneira que, apesar de imortais, não eram imorríveis. Mas, então, há vagas abertas que eu gostaria imensamente de vê-lo se inscrevendo a uma delas. A medicina precisa estar representada naquela casa por um homem como José Jesus Camargo. Bom, na verdade, essas ligações da medicina com a literatura é muito comum porque nós percebemos que a medicina narrativa, por exemplo, permite que você dê àquela consulta uma importância muito grande, porque normalmente você, atento a uma narrativa pessoal, você acaba se fazendo amigo daquele paciente, porque ele entende ali um interesse diferente do habitual dos médicos. Porque cada paciente que entra para a consulta é um desafio. Por isso a medicina é uma profissão apaixonante. Você passa a vida resolvendo desafios. E quando o paciente é acolhido de uma forma em que você tem interesse em ouvi-lo, e você também conta histórias que o animam, porque são histórias, às vezes, parecidas com a dele, e ele só achava que só ele teria aquilo, isso tem uma importância muito grande. Eu acho que é isso que leva muito médico a ter vontade de escrever. Tem pessoas como o professor Camargo, que já escreveu uma dezena de livros, mas é muito comum você ver biografia de médico. Eu me lembro que me encantei com a biografia do professor Clementino Fraga Pai, em que ele conta uma história belíssima do desenvolvimento do ensino médico na Bahia, em que, por exemplo, ele mostra que a Faculdade de Medicina da Bahia, que todo mundo acha que foi a primeira do país, foi a primeira por concessão de Dom João VI, mas só começou a funcionar 4 anos depois da do Rio, porque não havia lá pessoas que pudessem ser professores.
Dom João VI trouxe consigo os médicos de Coimbra e fizeram, depois, quando a corte veio para o Rio, fizeram a chefia das disciplinas da Faculdade do Rio, de maneira que tem uma semana de diferença a criação de um e de outro, mas a nossa começou 4 anos antes, de maneira que... Mas isso nunca foi apresentado, muita gente não sabe dessa história. Mas eu considero que é quase um dever. A pessoa que tem algum testemunho a transmitir, alguma forma de se expressar e passar sua experiência, faz muito bem aos outros. O drama que eu vejo hoje é a perda de prestígio do livro. Porque hoje, esses mais jovens leem no computador. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade extrema de ler um livro no computador. Me recordo que o professor Ataulfo de Paiva dizia: o livro é um instrumento sexual. Então, tal qual no sexo, você vê o indivíduo apalpando o livro, alguns chegam a buscar o perfume do livro, e uma página que você gostou mais, você faz uma carícia naquela página, e no computador não tem mais nada disso. Quer dizer, então, é realmente, eu vejo com pena que os mais jovens ficam lendo no celular um livro. É claro que o livro aí perde a sua dignidade, perde a sua importância. E perde, segundo eu citei, até a sua potência sexual, porque aquele livro é uma coisa... O livro de cabeceira, que era uma coisa assim, que tinha toda uma conotação, e quem ele queria que o acompanhasse no sono. Então, ficava aquele livro ali, depois de lidas algumas páginas, ele repousava ao lado da pessoa que o tinha apreciado. De maneira que isso é uma coisa que me faz preocupação. A ocupação da internet intervindo em coisas que, me parece, deveriam ser mantidas um pouco mais tradicionalmente. Mas, claro, que hoje o indivíduo encomenda livro pela Amazon, tudo bem, chega o livro propriamente dito, mas a grande maioria lê no próprio computador. Então, vão desaparecendo as bibliotecas, porque é lido ali no computador, arquivado no próprio computador e terminou. No máximo, pode virar um pendrive. De maneira que esses eram os meus comentários que eu queria fazer sobre a importância dessa comunicação, de quem tem alguma coisa a dizer com as pessoas que se beneficiarão com isso. Obrigada, professor. Marleide. Lorraine, então, eu deverei me manifestar em relação da relação entre medicina e literatura. Eu acho que é total. É inerente a qualquer médico ter o substrato. Ele faz anamnese, ele convive com o material a ser expandido, e não é à toa que nós temos ilustríssimos médicos, grandes literatas e membros da Academia Brasileira de Letras. O professor Novis é testemunho, o professor Antônio Austregésilo, primeiro catedrático, foi também da Academia Brasileira de Letras, assim como o professor Deolindo, substituído pelo Darcy Ribeiro. E esperamos que o professor José Jesus Camargo, mais do que qualquer um de nós, merece esse espaço. Então, eu acho que a intimidade é total. O material, a riqueza de conteúdo que qualquer médico ao longo da sua carreira tem,
Então, é inerente, é latente. Qualquer médico, ele eventualmente ele vai desabrochar e vai germinar um grande escritor, ou vai escrever, certamente. Obrigada pelo espaço. Obrigada, Marleide. Professor José de Jesus Camargo. Acho que ele está fora. Fernando Boix. Opa. Eu gostaria muito de agradecer o exagero dos meus amigos e dizer que eu estou bem sossegado aqui no meu cantinho e encantado com a receptividade das coisas que a gente escreve, como, por exemplo, uma velhinha que marcou uma consulta para conversar um pouco comigo. Ela não tinha doença nenhuma, mas ela está com alguém. Quando nós terminamos a consulta, ela disse: doutor, eu posso usar o seu álcool gel? E passou nas mãos. E aí perguntou: e eu posso passar um pouco desse álcool nas suas mãos? Eu disse: claro. Bom, e agora que nós estamos tão limpinhos, será que a gente não podia ficar um pouco de mãos dadas? Não. Lição de vida, né? Isso é a prova inequívoca de que é a manifestação de afeto na carinha. Eu gosto muito, a Sarah Sharon escreveu no seu livro, a primeira coisa que acontece é que o médico aprenda a escrever e transforme a sua escrita num documento solene, porque a anamnese verdadeira e minuciosa é muito mais do que o relato de doenças, os sintomas, os sinais. Ela é parte concreta da biografia de uma pessoa, aproximada do seu médico, na mais densa das relações que se pode imaginar entre duas pessoas que eram completamente desconhecidas até que uma delas adoeceu. Esse é o momento mágico do encontro do médico com seu paciente, que, se ele tiver sensibilidade, ele vai ter infindáveis histórias para contar, porque enquanto as doenças se repetem e são, por isso, muito monótonas e chatas, os donos das doenças são originais em cada jeito. Ah, que pena. Uma pena, né? Jeito de sofrer. E esse é o por tudo que significa aos dois lados da moeda. A generosidade versus indiferença e a parceria versus desconsideração, que são temas riquíssimos que o médico tem que aproveitar para crescer como pessoa e passar isso adiante a quem esteja começando a sua vida. Eu acho que essas lições mostram essa enorme relação que existe entre a literatura e a medicina. E eu gosto muito dessa frase do Galeano, que diz que que a expressão da voz humana nasce da necessidade de dizer, ela não encontra quem o detenha. Se lhe negam a boca, ela fala pelas mãos, pelos olhos, ou pelos poros, ou por onde for. Porque todos nós temos algo a dizer aos outros, alguma palavra que mereça ser celebrada ou perdoada. Eu acho que essa é uma síntese perfeita do que significa a vivência humana transposta para a literatura. Obrigado. Obrigada, professor. Que lindo. Vamos passar para o professor aqui. Professor não, Fernando Boix. Lorraine, primeiro eu gostaria de agradecer principalmente a Ana Luísa Novis e Lorraine, que me apresentaram a medicina narrativa, e ao professor Camargo, que fez, numa das sessões lá da Humanidades, fazer com que eu gostasse cada vez mais de ouvir e de escrever. Eu sempre gostei de ouvir, sempre gostei de observar. Qual a importância, então, da literatura, né? Na medicina? Ela, pelo que a gente já viu aqui, ela é de total importância. É só a gente ver e ler artigos, livros, como os do professor Camargo, do
Drauzio Varela, Luiz Roberto Londres, todos os acadêmicos, escritores que estão aqui e tantos outros, né? E hoje a gente sabe que a literatura ela está presente no dia a dia da prática médica. Está mais do que provado e aprovado que é assim que funciona a medicina, com efeitos terapêuticos, como é o caso de leituras de poesia, a gente já leu muito sobre isso, já ouviu muito sobre isso, que casos de leituras de poesias para pacientes psiquiátricos ou com patologias terminais, ou mesmo, como eu disse, a medicina narrativa, que não deixa de ser uma descritiva romanceada dos pacientes para seus terapeutas. Então, a partir do momento, como disse bem o professor Camargo, a gente começar a abrir mais e a mostrar aos jovens médicos que a gente tem que abrir mais os nossos ouvidos às histórias dos pacientes, aquele fato tão sem importância, né, num primeiro momento, e que é de extrema importância para o tratamento do paciente, isso vai fazer com que a medicina, além de ser muito mais resolutiva, ela vai ser muito mais apaixonante, mais do que já é, né? Medicina é apaixonante, mas ela vai ficar cada vez mais, com certeza. Obrigado, hein? E parabéns a todos. Obrigada, Fernando. Cristina. Muito bacana, muito gostosa essa sessão. Então, como foi dito, uma total correlação, e a medicina, a vida é feita de um mar de prosa com momentos de poesia, como esse que o professor Camargo compartilhou com a gente, esse momento com a paciente que marcou para conversar com ele e pediu para segurar na mão dele, né? Quantos momentos como esse nós temos o privilégio de vivenciar, testemunhar, e a gente, ao mesmo tempo, a gente também tem que ler nas entrelinhas dos nossos pacientes, né? Então, o que eles transmitem sem falar. E esse exercício, para nós, é fundamental, como parte básica do raciocínio clínico, né, desse conjunto. E a vida, muitas vezes, quantas vezes a vida não supera a arte, né? Tem histórias que acontecem que você fala, nossa, se você fizer uma ficção, parece tão impossível, né? E na vida acontece. Então, a vida é arte, né? Então, é incrível. Então, total correlação com a literatura. Dois homens. Obrigada, Cristina. Obrigada, Cristina. Charles André. Lorene, você me permite um minuto só? Claro. Essa beleza cena que foi contada do dar a mão, num tempo de meu avô médico, lá na Bahia, que não precisava do hidrogel, ele teve uma paciente que disse a ele isso: o senhor permitiria que eu segurasse sua mão? E ele disse, claro, evidente, e segurou. E ela disse, como o senhor está entendendo isso que eu estou fazendo? Será que é falta de educação? Ele disse assim, não, isso é o fio terra da emoção. Você, para vencer a emoção de que você está possuída, você segurando a minha mão, forma-se um fio terra que descarrega essa emoção e você não sofre um insulto maior cerebral. De maneira que é uma definição muito boa para a necessidade que o doente possa ter dessa maior evidência de ligação com o médico. Isso, professor, é o toque humano, né? Tão necessário. Charles André, pode falar?
Gente, tem algumas coisas aqui que são até emocionantes, né, na forma das pessoas se expressarem. O que resume bem para mim essa relação é o seguinte: como médicos, nós temos a ousadia de ter uma relação única com outras pessoas, pessoas que têm um sofrimento e que acreditam que podem comunicar isso de uma forma que permitam a elas crescerem como pessoas, melhorarem nas suas dolências, nos seus males, mas se ampararem e crescerem pessoalmente, serem pessoas que estão melhor a partir dessa comunicação. E o médico, ele é essencialmente uma pessoa que luta para ter essa capacidade de comunicação que fará esse bem para a pessoa. Então, assim, a nossa necessidade de nos expressarmos corretamente para alcançar os objetivos terapêuticos que aquela comunicação única entre o médico e o paciente permite, é um exercício que pode ter outras facetas. Uma delas, a da escrita. É também uma necessidade de se expressar, de falar, de comunicar ideias a partir de uma conexão humana. A única coisa que eu queria acrescentar é que, na minha vida, a medicina me transformou seguramente numa pessoa melhor. Eu agradeço a essa prática, a essa arte, a possibilidade de me fazer uma pessoa que, em vez de estar remoendo as minhas coisas, os meus sofrimentos, as minhas dificuldades, as minhas neuroses, eu me entrego cotidianamente a escutar os problemas dos outros. Essa é uma atitude muito mais saudável, você está disponível para o outro, em vez de você ficar remoendo as suas próprias mazelas. Então, a medicina me dá isso, e eu também tenho esse outro canal de expressão, tanto na área técnica quanto na área ficcional, para também ser mais capaz de me expressar e deixar alguma coisa para o mundo que não é uma pretensão literária, mas é uma pretensão de comunicação sobre quem somos, no caso, quem sou. Obrigada, Charles. Vamos partir para a terceira pergunta, dá tempo? Vamos lá. Vamos lá. Conciso, sintetizar. Agora é uma frase, tá? Por favor. A escrita, ela é terapêutica? Professor Novis. A escrita é terapêutica? Você perguntou para mim? Aham, sim. Bom, no meu caso foi, porque exatamente quando eu escrevi meu livro, eu tive insuficiência renal, tratamento conservador, 25 anos, mas quando fiz uma fratura de colo de fêmur, estou aqui fazendo minha medicina narrativa, eu, então, desenvolvi uma falência renal definitiva e estou há 5 anos em hemodiálise. Mas o início foi extremamente difícil, mas coincidiu com a escrita do livro. De maneira que, como eu passava várias horas do dia preocupado com o livro, revendo coisas que eu tinha escrito, fazendo pequenas correções, conversando com alguém da família e corrigindo um episódio que eu havia contado, mas que não era exatamente assim, isso, sem dúvida nenhuma, me tirou um pouco do problema da hemodiálise, que pesa muito, me tirou da grande preocupação. Eu coloquei o escrever o livro num nível de prioridade maior. O professor Charles chamou a atenção de uma coisa que eu achei belíssima, que a medicina o melhorou como pessoa. Existe na medicina um dia trágico, que é o dia que você fecha o consultório.
Isso é uma das coisas que eu não perdoo nem a pandemia, nem os meus rins. Porque eu continuei trabalhando em hemodiálise, mas com a pandemia tornou-se impossível. Mas no dia que eu fechei o consultório, confesso a vocês que foi um dia desesperante para mim. Porque o consultório, eu me refiro ao consultório, à consulta, seja na Santa Casa, seja no Fundão, seja onde for. Mas me apavoro hoje ao ouvir de pacientes que ele foi atendido por 4 minutos pelo médico, que nem olhou para a cara dele, indicou uma cirurgia que seria feita por esse médico. Ele, no dia que se internou no hospital, não viu o médico. Os assistentes garantiram, ele está no centro cirúrgico, vai lhe operar, que ele tem muitas cirurgias. E ele não passou na volta, e um assistente, no dia adequado, tirou os pontos. Quer dizer, sinceramente, isso não é medicina. Não foi isso que se quis fazer com a medicina. O professor Portugal, que foi um grande neurocirurgião, ele dizia uma frase curiosa. Eu disse para ele assim: professor, quando é que eu posso saber se eu realmente sou um médico apreciado pelos meus clientes? Ele disse: no dia que você, ao entrar no quarto de um paciente seu, você ouça ele dizer: chegou o meu raio de sol. Nesse dia, você se considere médico graduado com todos os direitos de atender os pacientes. Você fez o que a medicina quer. E, infelizmente, nós estamos assistindo uma coisa muito triste, inclusive com dificuldades do diagnóstico. A pergunta como vai a sua vida, que é uma pergunta que o Danilo Perestrello fazia questão na história da pessoa, que às vezes é tão importante quanto a história da doença, que você não está ali para tratar a doença da pessoa, mas a pessoa que está com doença. E há até frases que diz: o médico que trata da doença é um bom médico, mas o médico que trata a pessoa que tem a doença é muito melhor. Então, isso é uma verdade que é preciso que seja mais dita aos nossos alunos. Eles, infelizmente, e a verdade é que ninguém vive sem o celular. Nos próximos livros de anatomia do futuro, vai surgir o celular como uma extensão da mão das pessoas. Porque você está dando aula e o sujeito está lá no celular. Tanto que eu propus uma vez na faculdade que, para julgar o valor de um conferencista, de um orador, de alguém que tivesse dado uma aula, tivesse umas câmeras escondidas e contava-se quantos alunos ficaram no computador, no celular e quantos, porque eles descobriram uma maneira que, para digitar, bota aqui na barriga, ninguém vê que ele está digitando, e usam o polegar. Isso é uma coisa que o professor Chaves, que é um grande neurologista, pode entender, aquela agilidade do polegar. Eu acho que eles devem ter a área do polegar na córtex motora de uns 5 centímetros, mais ou menos, porque é uma perfeição, a velocidade com que eles digitam. Então, é uma coisa tremenda. E quando você vai olhar, não é nada da aula, ele não está anotando a aula, não está fazendo nada disso, ele está, às vezes, se comunicando com o colega que está lá na frente da sala e ele aqui no fundo da sala. Então, se você tiver só 20% com o celular, você realmente deu uma aula brilhante. Cumpriu o seu dever de professor. Mas o perigo é que, aos 82 anos, fazendo esses comentários, todo mundo vai dizer: não, o Novis está meio gaga, já está velho e tal. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade, não sei o que vocês pensam, da tal da telemedicina. Eu não sei se estou fazendo justificativas para não chorar tanto por ter parado de exercer a medicina, mas como você vai examinar um paciente? Há coisas que o doente só diz na sala, isolado com o médico. Não há possibilidade dele dizer aquilo ao Zoom.
Se é no consultório, o médico fica como escrivão de polícia, digitando toda a história do crime, ele morre de medo que a secretária que ele viu lá na sala de espera com o computador também esteja em rede. A secretária está vendo, na hora que ele sai da consulta, a secretária diz: "O senhor é um velhinho do diabo, hein?" Ela ficou sabendo de todos os podres que ele contou para o médico. A medicina, ela começou a ser invadida com os seguros de saúde, porque ele entrou e hoje o médico não tem liberdade. O cirurgião que quer operar um doente trabalha sempre no hospital tal, mas o plano dele só cobre no hospital lá no outro. E é um dos perigos que ocorre na medicina, é o cirurgião operar pela primeira vez numa casa de saúde onde ele não está habituado a operar. Então, aquela cerimônia e o não conhecer da estrutura, o doente fica em risco. Mas, enfim, continua a ser uma profissão maravilhosa e esperemos que os jovens entendam a medicina, como ouvimos aqui vários depoimentos, eles tinham que ser assim. Mas isso diminuiu por ter acabado as escolas. O professor Sérgio Franco, grande ortopedista, fez vários discípulos. E essas pessoas, as qualidades que ele tem na relação médico-paciente, no fazer funcionar a cirurgia no centro cirúrgico. Eu me lembro do grande Fernando Paulino, ele não permitia uma palavra dentro do centro cirúrgico, era absolutamente em silêncio, a atenção toda voltada para o campo cirúrgico. Essas coisas, se você não conviver com gente assim, não aprende. Isso não está no livro. A vantagem de conviver com um médico modelo é que você aprende coisas que não estão no livro. Isso eu acho que é uma coisa extremamente importante para que a gente convença as faculdades de medicina. Porque eu não vou me alongar, não, só vou dizer uma coisa. Nós fizemos lá no Fundão, logo que fomos, uma reforma do currículo escolar. Eu tentei, mas não consegui. A medicina é a única profissão que começa a ser ensinada pela sua derrota. O sujeito entra para a faculdade de medicina querendo salvar vidas, cuidar de pessoas, e é levado para um salão enorme, com 40 mesas em cada um cadáver. Eu perguntei, a faculdade de engenharia começa a primeira aula do curso em Petrópolis, vai mostrar, olha esses prédios desabados e tal, esse viaduto. Não, ele vai levar o sujeito para ver um belíssimo viaduto, ganhou prêmio e tal, coisa. E todas as demais, o advogado, a primeira aula dele é ir no Instituto Penal para ver um sujeito que matou a mãe, a filha, a avó e um transeunte? Não. Então, a medicina tem esse aspecto. Eu disse, minha gente, bota a anatomia no segundo ano, no terceiro, porque eles precisam primeiro conhecer a pessoa humana, para sentir a importância da ação médica para que não aconteça aquela derrota. Eu sei de pessoas que abandonaram o curso médico por causa do choque que tiveram na anatomia. Mas não se consegue que as pessoas entendam isso. Então, tinha que haver uma revolução. É a minha... Obrigada, professor. Bem, professor. Obrigada, muito bom. Marleide. Bom, eu não tenho a eloquência do professor Novins, mas me parece que é inerente. A escrita é lúdica. A escrita é criativa, é menor ou maior intensidade, então ela é definitivamente terapêutica. A liberação de muita dopamina, maior ou menor. Agora, a questão, professor Novins, eu não sei, definitivamente nós estamos em outro mundo. Então, a questão agora que se impõe é a visão da escrita em um novo mundo, que é
inevitável. Então, a gente não pode mais sofrer e ficar consternado com essa nova realidade. Definitivamente, a gente tem que se adaptar à nova realidade. Então, não existe mais aquela medicina que eu fui formada, eu ainda fui formada assim, mas eu já estou convivendo com esses jovens, eu dou aula online, então é uma outra realidade e não é tão ruim, professor. Eu só não vou achar que eles vão poder fazer manobras semiológicas online, não tenho essa pretensão, mas eu acho que nós podemos dar os subsídios. Eu aqui nesta sala, eu mostro o martelo, eu faço a percussão, eu apresento uns diagramas. Então, professor, é uma nova realidade, só teremos um espaço definitivo para a prática. Mas, e a escrita, voltando à questão inicial, a escrita ela vai ser tão terapêutica? Para concluir, para mim é muito, porque me ocupa e eu fico horas, eu entro pela noite adentro, eu fico me aprimorando e tenho o risco de eu não acabar nunca o texto, porque eu nunca estou satisfeita com o texto. Então, eu pesquiso, então ela é extremamente terapêutica, ela atua contra a ansiedade, contra a depressão, então é extremamente terapêutica a escrita. É essa a minha impressão. Obrigada. Obrigada. Professor José Jesus Camargo. Obrigado. Eu acho que não há dúvida nenhuma que o papel da escrita como terapêutica é real e se manifesta de várias maneiras. Uma delas é desenvolvendo inteligência emocional, que vai nos tornar mais aptos a cuidar dos outros. E se isso não nos tornar melhores médicos, nos fará antes melhores pessoas. Eu concordo plenamente que essa profissão maravilhosa, ela vai nos levar à condição de melhores pessoas se nós tivermos um nível de entrega emocional que se espera para essa condição. E é uma exigência básica para que aspiremos a ser médicos reconhecidos e respeitados. E como a cura nem é o produto mais frequente do atendimento médico, ainda que seja o mais desejado, nós temos que estar preparados para todos os outros desfechos. Por outro lado, existem obras que marcam tão profundamente a nossa vida que lê-las tem um efeito transformador pelas lições que aprendemos na solidão transmitidas na terceira pessoa. Essas lições transmitidas na terceira pessoa, elas têm o mérito de situar o nosso julgamento e, se nós errarmos, não estaremos prejudicando ninguém. O julgamento feito na terceira pessoa, ele é inócuo do ponto de vista dos outros e extremamente benéfico do ponto de vista de quem se preparou para isso. E acho que não tem ninguém que tenha descrito, sem ser médico, o significado da solidão na doença, como Tolstói fez na morte de Ivan Illich. Ninguém entenderá a naturalidade da morte tão bem quanto Saramago descreveu nas intermitências da morte. Eu acho que isso enriquece de tal maneira o leitor que ele se fará um médico obrigatoriamente melhor. Eu tive o privilégio de cuidar do Mário Quintana. Ele tinha 86 anos, morreu com 87, teve um pneumotórax, era um fumante inveterado, e eu deixava sempre a visita dele para o fim do dia para que não houvesse limite de tempo e nós pudéssemos conversar. E era uma figura maravilhosa, porque ele tinha um humor meio ácido, meio ranzinza, o que o fazia muito mais divertido. E eu lembro de uma visita em que ele disse: vocês, médicos, são uns chatos, porque não passa um dia sem que venha um de vocês aqui dizer que eu tenho que parar de fumar, e eu aqui à espera de que alguém venha me dizer o que eu posso fazer para substituir o prazer que o cigarro me dá. E ele tem uma frase que eu acho que
encerra a minha participação de uma maneira gloriosa. Ele disse o seguinte: os livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas. Obrigado, Lorraine. Obrigada, professor. Muito bom. Fernando. Lorraine, eu quero dizer que para o nosso presidente, né, Dr. Hilton, que o professor Sérgio Franco foi assim espetacular na abertura e que você conduziu isso maravilhosamente bem, com muito carinho, com muito afeto. Eu só quero fazer uma crítica positiva que eu aprendi. Nos próximos encontros, quando tiver o professor Camargo e o professor Sérgio Novis, deixa eles para falar por último, não antes da gente, porque senão a gente, às vezes, não tem o que falar. Mas deixa eu dizer, eu posso dizer, pela minha prática e por tudo, né, a escrita sempre, no caso, eu vou me focar na escrita dos pacientes, no caso. A escrita dos pacientes, desde a minha época de estudante, ela sempre foi muito importante como um processo da cura, porque naquela época não tinha computadores, não tinha tablets, não tinha iPhones, nada disso. E a gente, né, como estudante, um estudante muito afinco ali, querendo aprender, a gente pedia para que os pacientes escrevessem durante o dia o que tinha afligido a ele. E isso, hoje em dia, é muito importante, é de extrema importância. Eu vejo isso até pelos meus netos, que durante a pandemia foi muito difícil, eu entendo o professor Sérgio Novis quando disse sobre a telemedicina, porque eles tiveram dificuldade em acostumar e eles queriam o contato físico com os outros amigos, né? Mas hoje já estão, né, como disse a acadêmica Marleide, desculpa, me perdoa. Marleide, a gente tem que se adaptar aos novos processos. Mas, de todo jeito, o que eu quero dizer é o seguinte, que para mim foi tão importante conhecer a medicina narrativa, que a escrita narrativa dentro do processo dessa medicina narrativa é muito, 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 muito importante. E quando eu falei sobre o diário que eu fiz durante a internação da minha filha, isso serviu muito depois, logo nos primeiros dias, quando ela já voltou do coma, qualquer coisa, que ela pudesse ler aquilo que eu tinha escrito e foi importante para a cura dela, eu acredito que sim. Então, para mim, a escrita ela pode ser vista como um processo nesta procura da cura, mesmo que às vezes ela não haja, mas há uma melhora no nosso estado, com certeza. Muito obrigado, parabéns a todos. Boa noite. Fernando, obrigada. Lorraine. Pois não. Só um segundo. O professor Camargo se referiu a essa dificuldade de fazer o paciente parar de fumar. Havia na Bahia um médico que dizia o seguinte, doente que fumava: olha, a conversa do cigarro com a outra pessoa é muito simples. Ele diz assim: hoje você me acende, amanhã eu te apago. De maneira que ele vai entender exatamente. Boa, boa. Isso aí, professor. Cristina. Bom, a escrita, ela é sem dúvida terapêutica, ela é potencialmente terapêutica, né? Muitas vezes ela alivia, extravasa, como é importante colocar para fora, né, sentimentos, ajuda a elaborar,
Assim como falar, a escrita é mais solitária, acontece na Sumiu o som. Que pena. solitude, mas ela já esclareceu. Estão me ouvindo? Agora Sim. sim. E a escrita pode ser terapêutica para alguém, assim como a leitura é terapêutica, potencialmente terapêutica, né? Então, para mim, sem dúvida nenhuma, a escrita tem um grande potencial terapêutico. Obrigada, Cristina. Por último, Charles. Pronto, agora foi. Bom, então, em primeiro lugar, agradecer a generosa montagem e organização e condução dessa, eu vou te falar de coração, emocionante sessão. Muito bonita, a gente tem uma ideia mais clara assim da profundidade dos pensamentos dos nossos colegas, né? E de como cada um aqui tem essa vocação mesmo para a medicina tão enraizada, né? É bom estar nesse grupo. Eu acho que eu já falei sobre o papel para mim, assim, do ponto de vista terapêutico, né? Eu acho que ela me ajuda a ter mais capacidade de comunicação e isso é uma das coisas que diminui a nossa sensação de solidão no mundo, né? Então é obviamente importante estar na coluna, em primeiros lugares, assim, da coluna das coisas boas da vida. É você poder ter esses momentos de reflexão e transmissão dos seus pensamentos. Agora, só queria lembrar que nós somos uma academia de reabilitação, né? Então, toda manifestação artística tem muita evidência, podem não ser estudos controlados, etc. A qualidade média dos estudos nessa área não é a melhor do mundo, mas se você pensar em pintura, em modelagem, escultura, decupagem, enfim, desenho, música, são todos instrumentos terapêuticos muito usados na reabilitação, né? E que você, às vezes, se surpreende, pacientes parkinsonianos, pacientes com quadros cognitivos, pessoas com déficits motores ou de sensibilidade, de percepção do ambiente muito graves, todas essas pessoas podem se beneficiar muito de vários tipos de expressão artística, dirigidos para cada caso, pelo especialista. Mas eu queria só lembrar uma das situações onde isso é mais marcante, também numa condição que a gente enxerga, muitos de nós, eu inclusive, como sendo incurável, que é a dependência química. Quer dizer, na base do manejo dos alcoólicos anônimos e dos narcóticos anônimos e todas essas dependências que podem ser vistas segundo esse modelo de doenças incuráveis, né? Até tem uma brincadeira sádica que diz que é a doença dos 3C, né? Ou vai para a cadeia, ou para a clínica, ou para o cemitério. Então, você controla isso, né? Na base dos 12 passos dos Alcoólicos Anônimos está, se não me engano, é o 4º passo, em diante você faz a redação das coisas todas que você fez e que você hoje vai ser capaz de refletir criticamente nas suas atitudes diante das pessoas que você ama, dos parceiros sexuais, afetivos, dos parceiros profissionais, das pessoas que você encontrou pela vida e dos males que a sua relação doentia com aquela substância vão provocando, né? E segue-se a esse passo de escrita, segue-se o passo de você ter que verbalizar isso publicamente, não só para o seu padrinho, mas para as pessoas que fazem parte do seu grupo terapêutico. Então, é um passo quase que fundamental para você depois partir para as reparações que se planejam a partir dali para que leve a uma mudança comportamental mais prolongada. Então, esse é um exemplo típico como uma doença gravíssima pode se beneficiar fortemente do fato de você se colocar na posição de escritor e daí de um expositor sobre os seus problemas. Mais uma vez, muito obrigado. Tá? Foi maravilhosa a sessão. Está sendo maravilhosa. Obrigado. Muito bem, muito Obrigada. Obrigada a todos. Acho que a gente já pode encerrar. Foi uma noite muito gostosa mesmo. Nós somos todos ligados por histórias, né? Isso é medicina, isso é literatura, isso é humanização. Muito obrigada mesmo pela presença de vocês. Vamos pedir ao presidente Hilton que encerre a sessão. Presidente.
Bom, boa noite a todos. Eu realmente estou com um problema aqui de internet em casa e pedi para o Sérgio que para a gente não falhar no começo, no início. E eu tinha recebido os livros de cada um dos que falaram. Eu recebo um livro em casa, e quando ainda presencial fui ao lançamento de alguns. Lorraine, inclusive, fez lá na Casa da Medicina, da PUC, né? Então, eu imaginei, né, quer dizer, uma coisa que eu gostaria de saber, por que a pessoa quer escrever um livro, por que ela escreve, por que... Então, eu tive essa vontade, né, de que isso pudesse acontecer. E como preside, eu a convidei para que ela pudesse fazer. Chateei ela um pouco, mas acho que ela me perdoa, ela é tão bonita, tão querida, e eu acho que ela estou perdoado. E então queria agradecer a ela muitíssimo, muito, 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 por ela ter me suportado esse tempo para organizar isso, né? E alguns contratempos que houveram durante o período. Algumas questionou em relação à escolha do grupo de hoje, né? Mas foram 16 trabalhos, 16 pessoas que se apresentaram. Vejam que a gente, sendo uma pergunta mais ou menos pontual para a resposta, a gente levou quase 1h30, né, mais um pouco, para que isso acontecesse. Então, não dava para fazer. Então, a escolha foi sessões para incluir todos, inclusive da Lorraine, que foi tão falado aqui na prova da medicina narrativa, que a Ana Luísa está presente conosco aqui hoje. Foi uma alegria para mim, para vê-la também aqui presente, e certamente isso acontecerá mais adiante. Ao Sérgio Loris, o meu querido Sérgio Loris, ele fala muito, realmente fala muito, mas sempre fala muito bem, a gente fica encantado com ele. Eu acho que só deixar os dois falarem, assim, uma sessão de ser uma coisa maravilhosa, né? Os livros, e é incrível, né? Se tiverem oportunidade de ver, vocês verão as fotografias, né? A relação que ela cria com a arte, né? Então, esse é um negócio que eu realmente nunca tinha visto, uma coisa bastante interessante, de um trabalho bastante dedicado a essa parte da arte, que foi bastante interessante na minha pouca cultura. Então, eu acabei ficando muito encantado com aquilo e fiquei pensando, né, como é que foi isso, como é que foi. Então, essa é uma das justificativas porque eu tinha sugerido que nós pudéssemos juntar as pessoas e que isso pudesse acontecer, tá? Então, assim, eu teria muito o que falar, porque eu já também estou mais ou menos que nem o Sérgio, não cheguei aos 82 ainda, mas gosto de falar e contar história, mas o José, o Jesus dele, se vocês repararem, o Jesus dele tem letra minúscula. Eu acho que não é para concorrer com o outro Jesus que tem a letra maiúscula, entendeu? Então, eu não sei se foi um erro de digitação ou se é proposital esse Jesus dele com letra minúscula, né? Quando eu operei o coração, ele me ligou, perguntando como é que eu estava. Eu não vou falar a confidência que ele me disse, mas ele me disse e passou a partir daí a termos uma relação bastante carinhosa, bastante querida, e porque ele, vendo no grupo que as pessoas como me tratavam, ele mudou um pouco a ideia que ele tinha de mim, né? O Sérgio sempre escreveu no livro dele, eu estou lá no livro, tem um parágrafo grande lá comigo.
A Cristina, eu achei interessante porque eu não tinha entendido a capa dela. Sabe? E ela pegou e explicou hoje, simplesmente o que ela tinha posto no livro estava na capa. Então, assim, se ela não tivesse falado hoje, eu não sabia, e se eu não tivesse assistido. Então, sabe, então foram coisas, né? O Charles eu conheço um pouco mais, de um tempo mais antigo, né? Dessas coisas, muitas dessas coisas que ele falou hoje, né? Eu acho que ele é assim mesmo. Ele se expôs bastante, né? Hoje a gente teve 13 neurologistas, aí foi quase uma sessão neurológica, né? E foi realmente muito, muito legal. Eu, particularmente, gostei muito, e o Fernando, eu fui lá no lançamento do livro dele, e temos uma fotografia com um abraço fantástico, né? Uma coisa carinhosa, Fernando é uma pessoa carinhosa. Então, acho que frutificou, né, na cabeça da Lorraine, no modelo dela. Eu falei isso para ela hoje. Eu acho que não, ela fez algumas consultas, mas eu acho que foi realmente um sucesso. Eu queria agradecer muitíssimo, mais uma vez, Lorraine, queria agradecer a Isabelle, que hoje coordenou aí, porque a Adeline está de férias, ela arrumou tudo para a gente direitinho, né? E ao Sérgio, José Sérgio Franco, para que continue com a gente, né? Fazendo muito ruim. Aí apareceu a Isabelle. O senhor está mutado, doutor Hilton. Deu. Eu queria... Desliga sozinho o som. Foi. Foi. Eu estou me despedindo mais uma vez, dizendo que fui muito feliz hoje nesse encontro com você. A gente está recomeçando. E um agradecimento pela presença de nós toda, junto com a Ana Valéria. Não sei se ele quer dizer alguma palavra. Pergunta a Ana Valéria se ele quer dizer alguma coisa. Pode saber aí, Ana Valéria, se o presidente quer nos falar alguma coisa? Despedida da noite. Bom, então eu volto a passar a palavra para o acadêmico José Sérgio Franco para dar encerramento nessa sessão maravilhosa. Boa noite. Bom, obrigado a todos. Realmente foi uma noite inesquecível. Cada frase, cada apresentação foi uma lição de vida e um ensinamento, né? Isso nos inspira a ser melhores. Como médico, fiquei melhor, concordo plenamente, a medicina melhora a gente. E nós temos a possibilidade, realmente, de relacionar-se com o paciente em poucos minutos e ter toda a intimidade, as informações. Então, isso é divino. A nossa profissão realmente é especial. Quem não nasceu a servir não pode ser médico. Uma boa noite para todos e obrigado. Boa noite a todos. Parabéns aí a todos também. Boa noite. Boa noite. Boa noite, parabéns. Excelente noite.